Mais um episódio do podcast Além do Cérebro. Estou aqui com uma convidada super especial e a gente vai bater um papo bem, assim, da alta, bem do hype do momento, né? Que é falar sobre atenção, sobre TDAH. Existem muitas dúvidas sobre o assunto, existem muitas questões. Poxa, será que eu tenho isso? Eu estou procrastinando tanto? Será que é TDAH? Será que é algo orgânico? Será que não é? Enfim, então a gente vai bater esse papo aqui, vamos conversar sobre a atenção, como que funciona a atenção, qual que é a importância dela para o cérebro. A gente vai conversar sobre o impacto da rotina atual da modernidade, trazendo para a atenção, fazendo com que exista poluições da qualidade atencional das pessoas. A gente vai falar, enfim, sobre esse assunto e vários outros, e eu estou aqui com um prazer super honrado pela presença dela, a Mariane Cavalcante. Ela é psicóloga e neuropsicóloga. E a Mariane, a gente se conheceu através da rotina de consultório, não foi? Da rotina de consultório, é verdade, sim. Foi. Sim. Eu estava ainda no interior, no período em que eu estava no interior e que eu precisava de avaliação neuropsicológica. Isso, na capital. E aí eu encaminhava pacientes para você. Isso, já alguns pacientes que você tinha aqui na capital, né? Em Fortaleza. Exato. Isso, exatamente. Foi aí que a gente se conheceu. E depois a gente soube de colegas em comum, né? De colegas profissionais, sim. Neuropsicólogos em comum. Isso é muito legal. Colega chegando até na minha cunhada, né? Exatamente, chegando até na Amanda. O ciclo vai... Legal. Muito bom, muito Bom, bom. eu sempre faço essa pergunta de início, tá? E principalmente para quem é da área da psicologia e tudo, é uma pergunta mais aprofundada, mas que eu gosto sempre de fazer. Quem é a Mariane? Eu sou, para além do Lattes, né, eu sou mãe do Guilherme, eu sempre gosto também de me apresentar trazendo aspectos da vida, né, para além do Lattes. Então, eu sou mãe do Guilherme, sou esposa do Carlos, amo praia, tô aqui no Nordeste. E, bom, conversar sobre atenção é importante também saber de que lugar eu venho, né? Então, eu sou mestre em Neurologia e Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Centro de Terapia Cognitiva Veda, também em São Paulo, e sou certificada em Neuropsicologia pela Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Então, assim, espero que seja leve, né, esse nosso momento, porque quando a gente apresenta o currículo, a gente pensa, puxa, ela vai muito falar de atenção. E é um aspecto que a gente tem certeza que não vai esgotar hoje, né? Sim, com certeza não vai esgotar hoje. Então, apesar do currículo, certamente a gente não vai esgotar hoje, mas é, de fato, a minha prática no dia a dia. Que legal, que legal. Como foi que você chegou na neuropsicologia? Como é que eu cheguei na neuropsicologia? Dentro da faculdade, eu me interessei muito pela disciplina de neurociências e depois pela disciplina de neuroanatomia. E aí eu fui ser monitora dessas disciplinas enquanto aluna de graduação, e aí eu pensei, puxa, é aqui que eu quero estar. E aí foi que, quando eu estava quase finalizando a graduação, eu busquei locais aqui em Fortaleza, e na época só havia um, que tinha essa especialização em neuropsicologia. Então, ainda dentro da graduação, no último ano, eu fui cursar a especialização em neuropsicologia. E daí terminei a graduação, pouco tempo depois terminei a especialização em neuropsicologia. Então, foi assim que eu cheguei. E me encantava muito os aspectos de unir comportamento humano, unir emoção, cognição, e isso se traduzir em quem o indivíduo é no dia a dia. Uau! Então, me encantava muito, porque eu acho que esses processos, eles estão muito encadeados, né? Um atravessando o outro. E aí, na singularidade de cada indivíduo, né? São processos extremamente heterogêneos. Tanto né? Que já trazendo para o foco do nosso encontro de hoje, se nós falarmos de TDAH, por exemplo, que é um quadro comumente associado às dificuldades atencionais, a gente pode ter 3 indivíduos da mesma idade, mesma escolaridade, mesma condição sociodemográfica, e ser apresentações cotidianas, clínicas, completamente diferentes, por uma única razão, cada um tem sua história. Exato. Né? Exato. Então, assim, são essas particularidades que me levou para neuropsicologia. Legal. Eu não posso deixar de agradecer também, muito obrigada pelo convite, a gente já está entrando aqui no tema, e eu não agradeci pelo convite, muito obrigada, um prazer imenso estar aqui discutindo sobre isso. A proposta daqui desse podcast é exatamente trazer aspectos de comportamento. Perfeito. Comportamento é algo que, tipo assim, é minha paixão, sempre foi minha paixão. Inclusive, depois que eu me formei, terminei tudo, entrei no consultório, eu cheguei a ter burnout, tá? E uma das coisas que eu entrei no processo de autoconhecimento e tudo, revisitei valores, infância, enfim. E eu percebi que, tipo, comportamento sempre foi a coisa que mais pulsou dentro de mim, sabe? Sim. Desde a época de faculdade,
Na época da faculdade, eu decidi por neurologia já no primeiro semestre. No primeiro semestre da faculdade? No primeiro semestre. Quando eu fiz neuroanatomia. Com 4 meses de faculdade, eu já decidi. Caramba! E ao longo dali, eu chegava a falar em neuropsiquiatria. Eu quero fazer neuropsiquiatria. Aí um professor meu disse, não, mas não existe neuropsiquiatria. Tipo assim, neuropsiquiatria era algo que acontecia no passado. Ou é neurologia ou é psiquiatria. E aí, no final das contas, fui para neurologia e tudo, mas acabei vindo para a seara da neurologia comportamental, né? De comportamento. Tipo, que é algo que fica ali meio que na intersecção, né? Mas é fascinante, né? Comportamento. Fascinante. Cérebro, quando a gente começa a entrar nessa parte de olhar o cérebro como se fosse um computadorzinho e você olha para as pessoas no dia a dia, você começa a entender o funcionamento de cada um. Isso. E o mais legal é isso que você falou, essa heterogeneidade. Muito. Cada um de uma maneira diferente, cada um é um universo, né? Como é que você encara isso? Como que você encara essa coisa que é complexa, fascinante, desafiadora, ao mesmo tempo, às vezes, tipo, traz um certo temor, porque, às vezes, assim, sempre a gente tá com dúvidas, sempre surgem dúvidas. Dúvidas faz parte do dia a dia da nossa área, né? Tipo, nossa, o que será? Até que a gente tem que ter muita humildade para poder realmente estar sempre lendo, sempre estudando. Enfim, como é que você encara isso? Uma baita responsabilidade. Já começa daí, né? E a gente não para de estudar nunca. Então, é isso que você falou. Ao mesmo tempo que é fascinante, é igualmente desafiador. Porque a gente não está diante de uma história que ela é linear. Aqueles clássicos de livro. Obviamente, alguns casos, eles são tão redondinhos que a gente consegue aproximar e dizer, mas isso é clássico. Mas a verdade é que a vida, ela é nada clássica, né? A gente começa a estudar desse lugar, mas quando a gente recebe as demandas no dia a dia, o ser humano ali no nosso consultório, diante de nós, é uma heterogeneidade muito significativa e, ao mesmo tempo, uma baita responsabilidade. Então, entender onde que começou aquela dificuldade, onde que ela termina, de que maneira impacta, quais são os aspectos da funcionalidade que alcança, de que maneira ele vivencia essa dificuldade frente ao indivíduo que é também social. Então, uma baita responsabilidade, fascinante e, ao mesmo tempo, desafiador mesmo. E ao mesmo tempo desafiador, isso. O que eu acho mais desafiador para mim é quando... É interessante que, tipo assim, nós não somos robôs. O mais desafiador para mim é quando um caso mexe com as minhas crenças. Né? Quando, tipo assim, a gente tem que ser totalmente imparcial, a gente tem que ser... Só que nós também somos seres humanos. E a gente tem que ter autoconhecimento e humildade suficiente para reconhecer quando está mexendo com a gente, né? É interessante que, para mim, esse é o aspecto mais desafiador que existe. Lidar com pessoas e eu ter que me colocar numa posição, numa postura onde às vezes aquilo está me incomodando. Uhum. Eu tenho que trazer a minha humanidade, reconhecer e, ao mesmo tempo, me policiar para ser profissional, mas sem tirar o meu humano. Não é aquele brilho, enfim, é algo... E como é que você costuma lidar com isso, fazer isso no dia a dia? Fiquei curiosa. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu acho que, tipo, o que faz, na minha perspectiva, se é da área, eu acredito que você deva pensar de maneira parecida. O que faz a gente avançar, tipo, ir pro próximo nível, ir pro próximo degrau. Se não tiver um desenvolvimento pessoal por trás, não vai. Você vai se chocar com suas crenças, com suas limitações. Porque muitas vezes nem a gente acredita, né, que esse próximo passo pode ser dado. E aí isso tem muita relação com o que a gente está conversando frente aos aspectos atencionais e aos quadros que envolvem as dificuldades atencionais. Na verdade, eu penso até que falar de atenção é algo transdiagnóstico. Não sei se você concorda, né? A gente experiencia essa dificuldade ou esse construto, a dificuldade envolvendo esse construto em diversos quadros. Mas quando eu não tenho atenção a mim, ao outro, ao mundo, eu não acredito que eu possa ir para esse próximo passo. Exato. Então, isso também está relacionado ao processo de se olhar, né, do autoconhecimento. E aí, quando eu te perguntei isso, como é que você lida, pensei em mim, né, que também sou humano atendendo um outro humano. Como é que a gente faz, né? Eu acho que é esse processo de estar atento a si, ao momento presente, que nos ajuda justamente a entender o que é meu, pessoa, o que é do outro e o que é que cabe nesse espaço profissional. Exato.
Se não, sem se perceber, ou seja, sem ter a atenção devida àquilo, a gente acaba passando por uma barreira que não cabe ali, né? Às vezes você leva para casa, né? Isso. Ou então leva para si. Isso. Algo que é do outro. Exato. E isso tem tudo a ver com a atenção, como você falou. Eu acho fantástico a maneira como o Daniel Goleman ele traz a parte de atenção de uma maneira didática. Né? Eu gosto muito do didático. Perfeito. Eu gosto muito de pegar aquele acadêmico difícil, inclusive neuro é muito isso, muito acadêmico, muito difícil. Denso. Pegar e você entregar assim de uma maneira muito leve. Perfeito. E o Daniel Goleman, ele resume tudo de atenção em foco interno, foco externo, foco no outro. Fantástico. Que é exatamente isso. Tipo assim, o foco no outro, eu consegui ler as emoções do outro, saber que é dele. O foco em mim, saber que, tipo assim, isso tá me incomodando, mas isso é dele, não é meu. Tipo, às vezes um paciente que chega irritado, ou um paciente que tem muita crença de escassez e chega falando de valores e aquilo vai te ferir, mas você tem que entender que ali é crença dele. Então, quando a gente tem todo esse processo de autoconhecimento mesmo, eu acho que se a gente não tiver o foco em nós, na nossa autoconsciência e ter esse exame, para lidar com outro ser humano, a gente vai chegar num teto. A gente não vai passar para o próximo nível. Exato. Principalmente quando a gente está lidando com comportamento. Exatamente. É um processo de automonitoramento. E aí você falou isso, né? Que o Daniel coloca, o olhar atento a si, ao outro, ao mundo, é muito parecido com o próprio olhar da terapia cognitivo-comportamental. E aí eu vou trazer um plus para esse olhar dele, que eu acho que cabe unir aí as duas frentes, as duas teorias, que não é só o olhar, mas é também o como eu interpreto. Que muitas vezes, a depender do autoconhecimento, do automonitoramento, como eu tenho atenção a mim, às minhas crenças, a como eu funciono, muitas vezes pode ser distorcido, infelizmente. Esse olhar para si, para o outro, para o mundo. E aí a gente entra no que nós falamos inicialmente. Fica quase que inviável dar um próximo passo, porque minha visão está distorcida, está limitada. Ela não está transparente com base em dados de realidade, com base em evidências, mas numa visão distorcida. E aí, claro, como você falou, muitas vezes tem relação com a minha história de vida, que se formam as crenças. Então, é como eu funciono nesse mundo. E às vezes esse olhar fica enviesado, né? Totalmente. Já que a gente entrou nesse assunto, já puxando para a área da neuropsicologia, como é que a neuropsicologia ela enxerga a atenção? Eu gosto muito de uma definição muito simples, mas que abarca. A atenção é tudo aquilo que flutua. Uau! Em linhas gerais. Porque se nós pararmos para pensar, por exemplo, a nossa memória, ela está sempre ali. Basta que eu a consulte, obviamente, se a gente não estiver falando do lugar de nenhuma patologia. Mas a atenção é tudo aquilo que flutua. Então, perceba que por mais que você consiga fazer a manutenção do teu foco atencional para fazer uma leitura de 4 horas, ela não é a mesma. Ela não é a mesma de quando você inicia a leitura, de quando você está no meio e de quando você está ali no final. A atenção é tudo aquilo que flutua. Então, isso causa, de certa forma, um desencontro aí de informações, porque parece que toda e qualquer flutuação da atenção é patológico. Considerando, inclusive, o momento que nós estamos hoje, né? O advento das redes sociais, o que é muito positivo por um lado, porque eu tenho um maior acesso à informação, mas da mesma forma é um pouco desafiador por outro, porque a gente enxerga, né, muitas pessoas, visualiza muitas pessoas alcançando esse lugar de, nossa, mas a minha atenção flutua. Mas espera, a gente está partindo de um lugar básico que a atenção é tudo aquilo que flutua. O ponto é, de que maneira essa flutuação ou de que maneira esses entraves acontecem. Mas não tem como a gente dizer que a atenção ela é a mesma sempre, para tudo que você vai fazer. Porque a gente não consegue se automonitorar 24 horas por dia. A gente não consegue, ao longo de uma leitura, por mais prazerosa que seja, não fazer a nossa rede de modo padrão tá ali, né? Sim. Então, a gente tem essas pausas que a gente pensa em alguma coisa, volta, se conecta com a leitura. Então, eu diria que de maneira bem simples, é isso. É uma função especial, né? Uma função do nosso cérebro muito especial. E eu diria que, na verdade, é a porta de entrada para o nosso cérebro. Total. Né? Não tem como eu dizer, por exemplo, quem estiver assistindo a gente, olha, presta atenção em nós, mas eu não quero que você memorize.
Não quero que você memorize nenhuma informação que nós estamos dizendo. Não dá, porque está tudo muito interconectado. Da mesma forma, não dá para dizer, olha, memorize, mas eu não quero que você tenha atenção em nós. Não dá, né? Então, é a porta de entrada para as outras funções. Dá um suporte, né, para todas as outras funções. Né? Exato. Eu gosto de trazer uma analogia, assim, porque já entrando aqui nessa parte do TDAH, é uma das queixas que o paciente geralmente procura, né? Tipo assim, eu tô esquecido. Tô muito esquecido. E aí, quando você vai ver, na verdade, o problema é atencional, né? E o eu tô muito esquecido, eu sempre trago essa analogia de tipo assim, será que é atenção, será que é memória? Para o paciente aprender, entender, eu digo assim, imagina 2 crianças na primeira série assistindo uma aula. Uma delas está lá, anotando, está prestando atenção, se bem que uma criança de primeira série para estar anotando é mais difícil, né? Mas de maneira lógica, está ali prestando atenção, escutando a professora, e a outra está no mundo da lua. Qual das duas vai lembrar o que a professora falou, né? Então, tipo, é quem estava prestando atenção. Se eu não tiver atenção, eu não tenho memória. Eu não tenho. Eu não tenho memória. Eu não tenho. E como é que vocês classificam, assim, as atenções, os tipos de atenções? Como é que vocês lidam... Na neuropsicologia existe essa subdivisão, existe testes para cada estado de atenção? Exato, existe essas subdivisões até para que a gente entenda onde que está, e aí por isso, né, os colegas neurologistas gostam tanto. E principalmente pensando numa reabilitação também, num pós, que é, eu costumo brincar quando eu estou na sala de aula com os alunos, né, que são colegas em formação em neuropsicologia, é o seguinte, olha... não é entregar o laudo e sair correndo. Do tipo, você tem um TDAH, você tem um transtorno neurocognitivo maior, um transtorno do espectro autista, não é só sobre isso. Claro que essa é uma parte muito importante, que é o diagnóstico, mas é o que fazer depois. Então, classificar esses subtipos ali de cada função cognitiva nos ajuda muito a pensar no que fazer depois. Então, considerando... se é que a gente pode chamar de classificações, subdivisões, mas como essa atenção, ela se manifesta, a gente pode falar de atenção seletiva, que é quando eu seleciono um estímulo dentre outros. Então, nós estamos aqui no estúdio com vários estímulos, então eu estou selecionando você, focar em você aqui no nosso diálogo. Atenção sustentada, quando eu sustento a atenção naquilo que eu escolhi como foco. Atenção dividida, quando eu divido a atenção entre 2 estímulos. A atenção alternada. Então, a gente tem esses subtipos que a gente atua neles no dia a dia o tempo inteiro. Sim. Por exemplo, um exemplo também que eu dou é clássico, dirigir. Sim. A gente consegue selecionar uma atenção? Não. A gente está usando várias ao mesmo tempo. Mas no processo de avaliação neuropsicológica é interessante que a gente consiga, a partir da história clínica e a partir dos testes escolhidos, é importante que a gente divida para que a gente coloque para o paciente, olha, eu percebo que você tem mais facilidade em alternar entre 2 estímulos, então primeiro eu anoto e depois eu volto para a professora, então você tem mais facilidade nisso do que sustentar a atenção por mais tempo. Então, foca nessas tarefas. Então, a gente consegue passar isso para o paciente pensando num cuidado. No que é que ele vai fazer depois da avaliação neuropsicológica. E aí, muitas vezes, né, a gente indica a psicoterapia, a gente indica não falte suas consultas com o neurologista, a depender dos sintomas também, acompanhamento psiquiátrico, que é o que é que a gente faz depois que a gente entende como você funciona. Sim, isso é interessante até para depois vir o pós, a reabilitação, né? Tipo, tô relativamente bem na atenção alternada, mas a minha atenção seletiva é onde está o problema. Isso traz até aspecto para a gente localizar, né? Na neurologia, tipo, aquela rede ali deve ser ali mais ou menos no giro do cíngulo anterior. Então, tipo assim, o neurologista, o neuropsiquiatra consegue também ter uma certa visão, assim, de localização. Claro que não é algo tão preciso, né? O cérebro é extremamente complexo, a gente volta para aquilo, né? Exato. Mas traz aquele aspecto ali de mais ou menos onde é que está o problema, mais ou menos onde é que deve estar. E isso ajuda também no diagnóstico, né? Em compor a gente saber quais são as redes. Isso. As redes que estão com problemas, entre aspas, e como eu vou ajudar o paciente no pós, né? Perfeito. E há algo também que é muito válido, né? De nós falarmos aqui, eu gosto muito do Barclay, Russell Barclay. Sim.
um dos maiores estudiosos também na área, e ele tem um artigo de 2020 que eu gosto muito. Eu costumo até brincar, dizer que essa publicação com esse título tinha que vir do Barclay, porque nós, mortais, né, publicando com esse título, talvez a revista não passasse, né, o nosso artigo, mas ele é o cara, né? E aí ele tem um artigo que diz assim: testes neuropsicológicos não são úteis para o diagnóstico de TDAH. Parem com isso. Ou provem. E aí o ou provem é entre parênteses. E aí é interessante porque eu fiz até um post na minha rede social, ali no Instagram, falando sobre isso. Eu acho que foi um dos mais salvos e mais compartilhados. Eu me assustei, eu falei, caramba, e isso já foi o quê? 2022, 2023, que eu acho que eu fiz, mas acho que algumas pessoas, né, ficaram um pouco ali surpresas ou não tinham acesso. Porque, no geral, o que é que ele está dizendo? Não é não faça avaliação neuropsicológica para o TDAH, mas é um grito de gente, o diagnóstico do TDAH ele é clínico. Então, parem de usar somente a testagem para falar se o indivíduo tem ou não ali um quadro de TDAH. Parem de ter esse olhar também transversal. O olhar é longitudinal, é ao longo da vida. Então, não façam avaliação neuropsicológica como um exame complementar na investigação do TDAH, mas parem de olhar só para os testes. E aí eu achei interessante trazer isso, porque quando a gente faz essas chamadas subdivisões, subclassificações do processo atencional, e a gente pensa na atenção dividida, alternada, seletiva, concentrada, enfim, parece que, então se o indivíduo teve um excelente desempenho em todas essas tarefas, significa então que ele não tem TDAH. A gente ainda está muito nesse lugar, Márcio, infelizmente, sabe? E eu falo isso não só trazendo para a nossa área da psicologia, mas até escuto isso até de outros colegas médicos que recebem o laudo, e às vezes ali, numa troca no WhatsApp, nossa, mas por que você pensou no TDAH se ele foi tão bem nos testes atencionais? Uhum. E aí, o indivíduo ele vai muito bem no teste atencional, mesmo com a história clínica tão demarcada por dificuldades executivas e atencionais, muitas vezes porque ele está num ambiente extremamente controlado. Sim. Então, é uma mesa que não é a mesa dele do dia a dia, uma mesa limpa, sem nenhum estímulo. A mesa do dia a dia, a mesa do trabalho, a mesa do estudo, são vários estímulos. São pessoas fazendo barulho no consultório para uma avaliação neuropsicológica, é o silêncio absoluto, é uma excelente iluminação. O vínculo com o avaliador, com o profissional que está fazendo a avaliação neuropsicológica. E, claro, fora isso, entrariam as nuances mais técnicas, que seria qual é a norma, a amostra normativa que o neuropsicólogo está usando para olhar para aquele paciente. Sim. Porque tem amostras normativas que são super, digamos, generosas, que não é representativa daquele paciente, né? Que tem ali, por exemplo, o nível superior. Sim. Quando a gente vai olhar os instrumentos em psicologia, que é uma especificidade, não quero entrar tanto nisso, mas a gente vê que não tem tantos indivíduos, por exemplo, com nível superior ali na amostra normativa. E você está comparando o indivíduo com nível superior com outros que têm, por exemplo, ali nível médio ou fundamental. Então, esse cuidado também é importante que nós tenhamos. Mas, para além dessa especificidade, que é algo mais técnico, é olhar muito para a história clínica. Porque, às vezes, pode ser uma casca de banana esse olhar só para a testagem. Então, a avaliação neuropsicológica ela é um exame muito bom, extremamente detalhado, complementar, eu diria que tão importante quanto a neuroimagem, quanto os exames laboratoriais, mas muito cuidado também para não olhar para esse indivíduo enquanto um número e uma classificação. Então, se ele está com a classificação média em todos os testes atencionais, ou média superior ou muito superior, então isso não é um TDAH. Cuidado, vamos olhar para aquilo que a gente falou aqui no começo, né, para o indivíduo, em sua capacidade máxima a nível de comportamento, a nível de quem ele é com ele, com o outro, com o mundo, que volta muito para o cerne do que nós iniciamos aqui a nossa discussão, né? Até porque o diagnóstico ele é um diagnóstico fenotípico, né? Não é um diagnóstico, a gente não tem um biomarcador. Não tem um marcador biológico, por exemplo, exatamente. É um diagnóstico de fenótipo e é um diagnóstico de, tipo assim, é um transtorno. Isso. Eu tenho muito receio em carimbar a testa do paciente com o diagnóstico. Eu tenho muito cuidado com isso. Perfeito. Porque às vezes surge até aqui recompensas secundárias, né? Tipo, de você se escorar num diagnóstico e por aí vai. Principalmente quando a gente está lidando com adolescentes que estão começando ali a formar a personalidade, a realmente trazer uma consistência de personalidade. É um momento em que eles precisariam tanto ter um esforço, um posicionamento para poder realmente começar a criar hábitos que vão se perpetuar para a vida adulta, e você dá um diagnóstico, tipo assim, fazendo com que a autorresponsabilidade dele ele se escore, sabe?
Enfim, eu tenho muito esse cuidado e eu costumo trazer a perspectiva, tem colegas que não concordam com essa minha visão, de que, tipo assim, eu não gosto de chamar de doença. Sim. Na minha perspectiva, não é uma doença. Tem colegas que chamam de doença. Na minha perspectiva, não é uma doença, é um modo diferente de funcionar. Exato. Tem casos que são bem importantes, trazendo muito prejuízo funcional, e tem casos que não são tão, assim, com tanto prejuízo funcional. Uhum. Eu diria até que, tipo assim, na época do meu avô, na época ele estava lá no sítio, indo deixar o gado no curral, não ia ter TDAH naquela época. Se bem que existem descrições que trazem uma análise fenotípica de que já existia naquela Sim. época, mas eu tô dizendo assim, se eu pegasse todas as pessoas hoje e jogasse naquela época, é como se eu não iria me incomodar tanto. Então eu não iria buscar tanta ajuda. Mas como o mundo me pressiona para eu ter que funcionar diante de tantos estímulos, aí, pum, surge. Por isso que, como você falou, né? Não adianta a mesa estar limpinha, eu fazer ali e eu dizer que não é. Eu tenho que ver no habitat natural dele, né? Isso. Por isso que o DSM ele coloca em pelo menos 2 locais, né? Pelo menos 2 locais que persistam, porque não pode ser só em um local. Se eu odiar a minha sala de aula, odeio a professora, eu não vou ter atenção. Agora, não tem se motivação for ali. Em casa, e em outro local, e em outro local, e em outro habitat natural, e tem várias queixas, é uma análise fenotípica, né? Mas como toda análise fenotípica, você tem que ter exatamente esse discernimento, assim, porque é muito heterogêneo. Como você falou, se eu pegar 3 pessoas do mesmo sexo, mesma idade, mesmo nível escolar, vai ser completamente diferente. Completamente. Eu vi, inclusive, um artigo interessante trazendo a combinação. Ele pegou o DSM ali, tipo, e jogou na matemática. Quais as combinações possíveis? 504 combinações. Eu posso ter esse, e mais aquele. De comórbidos. Quadros de comórbidos. fenótipos, né? Tá, fenótipos. Os fenótipos, se eu pegar os fenótipos relacionados com a desatenção, fenótipos relacionados com a hiperatividade. Sim. A maneira de eu combinar para fechar critério vai dar 504 combinações diferentes. Ou seja, é muito heterogêneo. É muito. E quando eu jogo... E aí vem exatamente a dificuldade diagnóstica, né? Será que é realmente um TDAH? Ou será que é no transdiagnóstico? É outra coisa que está trazendo dificuldade com a atenção? E aí entra, inclusive, algo... É um diagnóstico camaleão, né? Camaleão. Isso, perfeito. E ainda tem algo que a gente não entrou, mas que vale a pena ser mencionado, que é... Cara, olha hoje a rotina das pessoas. Eu imagino... Vamos lá, né? Com certeza, né, Márcio, padrão ouro, mas que horas você dorme? Eu durmo 10 horas, 9h40. 22? Perfeito. Já tá fugindo da maioria das pessoas, né, da nossa idade. Sim. Mas o bebê vem, né? Vem. E aí, possivelmente, vai ser um pouquinho depois. Mas ok. E que horas que você acorda? 4h50. 4h50, excelente. É um padrão de sono muito bom. Mas a maior parte das pessoas, essa não é a realidade. Sim. A realidade é dormir 23 horas, meia-noite, 1, 2 da manhã e acordar muito cedo. Essa é a realidade, tanto que eu escuto muito em terapia, como colegas, enfim. E um dia completamente full de tarefas. Completamente full de tarefas. Então, aqui a gente tem 2 aspectos importantes. O primeiro é a sobrecarga, que é esse funcionamento executivo. Sim. E aí existe até uma discussão, né, se a atenção não estaria ali dentro de funcionamento executivo, mas vamos separar aqui, né? Vamos chamar funcionamento, o grande guarda-chuva de funcionamento executivo e a atenção separados. Mas olha o quanto que está sobrecarregado. Como é que você consegue gerenciar bem esse tempo, esse controle inibitório, com tanta sobrecarga de tantas atribuições que nós temos no dia a dia, fora a quantidade de informações. Então, assim, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto que eu acho importante mencionar também é como que a partir desse cenário de tanta sobrecarga, de todo mundo correndo o tempo todo, de um sono que às vezes não é um sono reparador, de preocupações, de hora marcada para tudo, de não conseguir se alimentar direito, de não conseguir, por exemplo, praticar um exercício físico, que são pontos extremamente controladores de fatores de risco possíveis, né? Como é que a gente passa imune a sintomas de ansiedade? Como é que a gente passa imune a um humor deprimido? Porque uma coisa é um indivíduo vivenciar um cenário como esse uma vez isolada.
Márcia, as pessoas estão vivendo esse padrão de vida todos os dias. E aí, quando a gente tem essa atenção a si, que é o que você tá trazendo, né, colocando ali no comecinho como autoconhecimento, a gente entra no lugar de deixa eu me observar, deixa eu estar atento a mim. Que tipo de rotina, de vida eu quero ter? E quando a gente alcança isso, a gente consegue estar quase que constantemente se voltando para aquilo que é importante. Só que muitas vezes as pessoas não estão atentas a si. E aí, quando a gente fala, saindo dessa perspectiva mais filosófica que eu estou comentando, trazendo, mas para uma perspectiva mais específica do funcionamento cognitivo, como é que esse cérebro, esse funcionamento executivo e esses processos atencionais não ficam sobrecarregados? Diante de algo que é intenso, que é duradouro e que é contínuo. Então, a gente tem aí, né, intensidade e uma duração muito significativa, e como é, então, que a gente passa imune de um humor deprimido, dos sintomas de ansiedade. Isso falando enquanto estado. E aí, juntando tudo isso ao longo do tempo, o que é que nós temos? Nós temos um traço, nós temos um transtorno de ansiedade. Nós temos um transtorno depressivo maior. Então, veja que saúde mental é algo que a gente precisa olhar sempre. E aí, bom, recebemos no consultório pessoas que têm ou traço ou estado de ansiedade. Nosso maior desafio é um TDAH? Esse cérebro está sobrecarregado. É extremamente comum a comorbidade, né? Extremamente comum. Inclusive, eu diria que eu vou pegar um TDAH puro numa criança. Numa criança eu pego um TDAH puro, sem ter desenvolvido nenhuma comorbidade. Mas no adolescente vai ter uso abusivo de drogas, vai ter ansiedade, vai ter comportamento já poluindo muito aí aquele cérebro. Então, é tanto que nos protocolos de tratamento, primeiro eu vou tratando todas as morbidades para depois chegar no TDAH. Isso. A única morbidade que eu ainda tolero estar junto para eu poder fechar o diagnóstico é tabagismo. Ainda dá, com tabagismo dá pra... Agora, alcoolismo já não dá. Alcoolismo já não consigo fechar um diagnóstico de TDAH. Se eu tiver um alcoolismo, vai tá atrapalhando a minha lucidez de interpretação. Então, é um diagnóstico camaleão, né? Um transdiagnóstico, como você falou. Isso. Porque a atenção ela é a base de toda a operação mental. Isso, perfeito. Se eu tirar a atenção... Porta de entrada. E tudo pode afetar a atenção. Isso. Até dor crônica afeta a atenção. Até dor crônica, até desmotivação. Desmotivação. Não tô motivado, não tô... Então, e aí volta, né, para aquele primeiro aspecto que a gente estava conversando, né, do desafio de lidar com algo tão complexo quanto o cérebro, e a gente tem que estar sempre numa postura de humildade. Sim. A gente, às vezes, pega pessoas que são bem limitadas intelectualmente, então elas não conseguem dizer o que elas sentem. E é um diagnóstico que eu preciso muito que ela... especifique. Traga. Então, nossa, aí fica um diagnóstico extremamente difícil. É verdade. Mas aí eu ia trazer um ponto que eu acho que você vai mencionar nessa resposta à pergunta que eu vou te fazer. Para ti, clinicamente, onde é que começa o TDAH e onde que entra, por exemplo, um quadro ansioso? Como é que você faz essa diferenciação? Nossa, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Na minha perspectiva, eu levanto hipóteses, mas eu primeiro trato ansiedade. Boa. Depois que eu tiver zerado sintoma de ansiedade, aí eu vou ver o que é que sobra. Boa. Não tem como eu dizer, tipo assim, não, aqui é da ansiedade e do TDAH. Não dá, porque tanto a ansiedade vai afetar a rede atencional, quanto o TDAH já afeta a rede atencional por si só. Faz uma retroalimentação, né? Exato. Mas aí entra também algo que eu acho que é válido investigar, mas existem algumas ressalvas, porque muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações, que é justamente, eu saio do transversal e eu vou pro longitudinal, que é como esse indivíduo funcionou ao longo da vida. E às vezes ele não consegue trazer informações. Aí a gente fica de fato nesse lugar. Deixa eu tratar primeiro os sintomas ansiosos para ver se essas possíveis dificuldades atencionais e executivas se mantêm ou somem.
Ou quando a gente consegue ter informação, que é o melhor dos mundos, né? O paciente, ele consegue lembrar de como que ele era ali antes dos 12 anos, ou a gente consegue ter acesso a um pai, uma mãe, um irmão, enfim, alguém que nos consiga trazer informações. E a gente pensa, bom, com 10 anos ele até poderia ter sintomas de ansiedade, porque sim, a gente sabe que tem, né, ansiedade infantil. Mas frente ao funcionamento, parece uma pessoa que está lutando contra aquilo desde a adolescência, desde a infância. Então, a pessoa ela tem marcas muito significativas. Uma fala muito comum é assim: Mariane, eu até era um aluno mediano, eu até tirava boas notas, mas só eu sabia o quão difícil era para mim conseguir essa média, conseguir esse 7, conseguir esse 8. Então, opa, sinal de alerta. Sim. Aqui, sinal de alerta. E aí entra para algo também que é outro aspecto que eu acho bem bacana de comentarmos, é a diferença de remissão de sintomas no TDAH e de estratégias compensatórias. Sim. Porque sim, tratando ansiedade, o indivíduo iniciando psicoterapia, estando mais atento a si, se automonitorando, a gente pode alcançar uma remissão de sintomas. A menos, né, que o indivíduo tenha uma grande mudança ali na vida. Ele foi promovido. Putz, aí o cérebro tem que se acomodar a toda aquela nova função, por exemplo. Mas a estratégia compensatória é aquele paciente que ele chega um pouco mascarado e entra nesse aspecto camaleônico que você mencionou, porque ele, não, doutor, mas eu não tenho prejuízo. Eu não chego atrasado aqui na sua consulta, por exemplo. Eu consigo entregar todos os prazos no trabalho, etc. Ai, coisa boa. Aí você pensa, putz, então não é um TDAH, porque o indivíduo não tem prejuízo. Se a gente está falando de um transtorno, a gente, e sem remissão de sintomas, a gente espera ali um nível de dificuldade, tanto é que o DSM nos coloca isso. E quando a gente vai aprofundando a anamnese, aí o paciente fala, doutor, mas daí eu cheguei para a tua consulta 1 hora antes, fiquei lá embaixo tomando um cafezinho até dar o horário. Quer dizer, para ele não atrasar, ele precisou chegar com 1 hora de antecedência. Ele consegue entregar todas as coisas do trabalho no prazo, mas ele chega em casa e fica até 23 horas trabalhando, porque o tempo ofertado para ele no trabalho, ele não consegue dar conta. As coisas acontecem para ele no outro tempo. Então, a gente vê, dificuldade em velocidade de processamento, dificuldade aqui em se planejar. Então, são indivíduos que vai conseguindo seguir na vida, mas com uma série de estratégias. E aí são as estratégias compensatórias. Exato. Mas aí vem pra lidar com a dificuldade. Bem filosófica. E aí, eu medico ou não medico? Aí é uma baita decisão. Medico ou não medico? Decisão. Uma pessoa que já está realmente bem adaptado, que consegue funcionar, que não sofre. Perfeito. Com isso. Aí você chegou na resposta que eu sempre coloco. É a palavrinha para saber se vai ou não, né? Exatamente. É o quão aquilo provoca sofrimento. Porque, por exemplo, o que a gente tem de padrão ouro especificamente para cuidado no TDAH é a farmacoterapia e a psicoterapia. Com a psicoterapia com ênfase em comportamento. E aí entra até aqui um parêntese, né? Poxa, mas como assim, né? A gente tem colegas psicólogos que atuam com outras linhas teóricas, psicanálise, psicologia analítica, enfim, e tá ok, a gente precisa estar onde faz sentido, né? Então, os colegas psicólogos que forem nos escutar, não é sobre só a terapia cognitivo-comportamental funcional ou só a análise do comportamento, não é sobre isso. É como que a gente olha para aquele indivíduo, porque ele precisa de cuidado ao nível de comportamento. Sim. Então, assim, a vida é muito curta para estar onde não faz sentido, mas dentro da sua linha teórica é preciso esse cuidado, né, direto para o comportamento, porque é aquilo onde ele está tendo o maior prejuízo. E aí, frente a isso, o que é que a gente quer? Por exemplo, na psicoterapia, que o indivíduo funcione tão bem que essas estratégias compensatórias, elas sejam mais adaptativas a ponto de a gente alcançar uma remissão de sintomas. A ponto do indivíduo não precisar de medicação. Claro, a depender do nível do TDAH. Se leve, se moderado, se grave, enfim, né? Os com maiores prejuízos, a gente sabe que talvez precise realmente da medicação ali acompanhando ao longo da vida. Mas ainda assim, quando a gente está falando de ser humano, não é uma certeza. Sim. Né? Então, você alcançou o ponto que, para mim, é fundamental. O quão de sofrimento aquilo provoca. Exato, exato. Porque a gente chega num ponto de medicação, né? Que também pode ser o tratamento não medicamentoso, né? Sim. Até aí tudo bem. Mas no ponto relacionado com tratamento com medicação, que tem os seus riscos, né? Principalmente as medicações relacionadas com o TDAH. Isso. Que a maioria delas são medicações, tirando a atenta, são medicações que são psicoestimulantes, né? São medicações que têm um risco de dependência, enfim, por aí vai.
Inclusive, chegando nesse ponto, né? Antes de passar para esse ponto de medicação, quão frequente é as pessoas chegarem para um neuropsicólogo querendo saber se tem ou não TDAH? Sendo encaminhado, né? Eu acredito que a imensa maioria vem por encaminhamento, né? Mas quão frequente está? Como que você assistiu isso nos últimos 3, 5 anos? Eu não sei quanto tempo que você já está nessa seara, mas tipo, como que você vem enxergando isso nesses últimos anos? Tá certo que com redes sociais, com a democratização da informação, as pessoas têm mais acesso à informação. Então, tipo, poxa, eu tenho isso, eu acho que eu tenho isso. Eu funciono assim. Vou buscar. Então, vou buscar informação. Então, as pessoas estão mais conscientes, elas buscam mais o médico, né, também. E até os próprios profissionais de saúde estão mais atentos para o diagnóstico, então vai ter mais diagnóstico. Mas a gente sabe também que, pela modernidade, existe uma poluição da atenção, como você mesmo falou, né? Qualidade de sono, ansiedade, alimentação. Com certeza. Nível de alimentação péssimo. Então, tipo, várias coisas poluem na atenção, fazendo com que eu tenha uma queda da performance e fazendo com que eu acabe indo. Será que isso é TDAH? Você chegou a notar isso? Uma quantidade cada vez mais crescente de pessoas buscando esse diagnóstico? Com certeza. Eu acho que no consultório, 80% da minha demanda é investigação de TDAH. Uau. Entre adolescentes e adultos. 80% da demanda é. Eu acho que o quadro que seria ali secundário é transtorno neurocognitivo maior, que os idosos buscam muito, e o transtorno do espectro autista também em adultos. Autismo. Exato. Então, um crescimento muito, muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo ali na anamnese essa poluição muito significativa e o indivíduo sem se dar conta. E aí a gente entra para um processo que é a naturalização desse estilo de vida, sem considerar que o impacto nas funções cognitivas, vamos chamar de saúde do cérebro, sem considerar que a saúde do cérebro ela está sendo impactada igualmente. Então, muitas vezes na anamnese a gente já identifica ali um estilo de vida que eu fico me perguntando como é que essa pessoa consegue dia a dia estar dessa forma. Mas eu não estou conseguindo me manter atenta, eu não estou conseguindo me organizar, eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu quero. Mas é um volume significativo de demandas. Total. Eu diria que a atenção é como se fosse um sensor de saúde do cérebro. Se a atenção está alterada, alguma coisa está errada no cérebro. Se você já nasceu com isso, com esse transtorno de neurodesenvolvimento e tudo, beleza, TDAH, mas se não for alimentação, dor crônica, por aí vai. Sim. E o estilo de vida moderno é um estilo de vida que prejudica a atenção, né? Prejudica a nossa saúde, né? Tipo, se a gente for para a parte de alimentação, então, nossa, a gente vai ver uma quantidade de tipo, o nível de obesidade hoje a gente até fez um podcast com a minha esposa, que é endócrino, falando sobre obesidade. E, tipo, o índice de obesidade é gigantesco, tipo, eu não sei decorado, mas é um número, assim, assustador. Sobrepeso, obesidade, passa dos 50%, se a gente jogar sobrepeso junto. E isso, por si só, já faz o cérebro funcionar de uma forma completamente diferente, né? Completamente, a velocidade de processamento, disfunção executiva, qualidade de sono, porque se eu aumento o peso, meu sono vai estar ruim. Se o meu sono é ruim, no outro dia a minha atenção vai estar ruim também. A produção do açúcar. E aí, dor crônica, porque eu começo a ter a parte enfim, uma coisa vai retroalimentando outra. Então, o que eu quero que vocês percebam é que tudo pode afetar a atenção. Tudo pode afetar a atenção. Sono, ansiedade, dor, melancolia, tristeza, enfim. Então, para a gente chegar no diagnóstico de TDAH, eu tenho que tirar toda essa sujeira para chegar em algo puro, porque o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Aquela rede da atenção, a pessoa nasceu com ela funcionando de uma maneira diferente. Márcio, e o TDAH ele pode mudar? A pessoa pode estar com TDAH na infância e na idade adulta a pessoa se livrar do TDAH? Pode, porque como eu falei, o nosso cérebro ele é maravilhoso, né? Tipo, a gente está desenvolvendo o cérebro até os 20 e poucos anos, então ele pode, ao longo desse processo de desenvolvimento, ele mudar o funcionamento dele. E a pessoa realmente passar a ter um funcionamento diferente. Na infância ser de uma forma e na idade adulta ser de outra. Mari, eu queria te fazer aqui uma pergunta relacionada com a parte do diagnóstico. Como é para você
receber o paciente, fazer todos os testes e dar o laudo do paciente. Porque, assim, muitas vezes, você até falou do artigo do Barkley, né? Que um artigo bem interessante, inclusive, eu conheço esse artigo. E o que a gente muitas vezes vê é uma terceirização do diagnóstico. Uhum. São colegas que não têm tanta expertise no assunto e eu vou terceirizar. Então, vou fazer aqui um teste neuropsicológico, vamos ver o que é que dá. Eu vou fazer o teste neuropsicológico, vamos ver se dá TDAH no teste neuropsicológico, né? Tipo, como é que você encara isso e como é para você o desafio de laudar, sendo que você está vendo ali realmente algo transversal? Se bem que, como vocês buscam tanta informação, né? Tipo, são várias sessões, existem informações de vida pessoal, vocês acabam tendo uma visão super abrangente, mas mesmo assim o foco ali é transversal. Como é que você lida com isso, tipo, com essa dificuldade? A parte da avaliação de entregar o laudo é a parte mais esperada pelo paciente, e para nós neuropsicólogos é a parte, eu não chamaria de desafiadora em si, mas é a parte que nos gera uma maior entrega, porque é explicar para aquele paciente por que não é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E eu costumo também trazer muito isso na sala de aula, que não é só dizer que não é explicar de maneira que o paciente entenda, porque também não é abrir o DSM. Vamos aqui, paciente, juntos, olhar. Não é sobre isso. É trazer informações da vida dele, porque é aquilo que a gente começou a discussão hoje. São as particularidades dele, a história de vida dele, o como ele funciona, como ele se relaciona consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Então, é trazer essas informações para justificar o porquê que não é um TDAH. Por que a gente está falando de uma dificuldade pontual e não de um transtorno? Da mesma forma, por que é um transtorno? O que é que isso muda na vida dele? O que é que um diagnóstico ele vai trazer a mais além do nome? Então, há algo que é justamente o que eu coloquei, que falo muito na sala de aula, que é o compromisso com educar o paciente naquela sessão de entrega de laudo, que na neuropsicologia nós chamamos de sessão de devolutiva, onde a gente explica esses resultados, entrega, o paciente assina um documento dizendo que teve a oportunidade de tirar todas as dúvidas dele. Hoje o Conselho Federal de Psicologia, ele preconiza que é obrigatório essa sessão, porque tinha paciente que terminava e tinha colega aí, vou te enviar por e-mail. Não, o conselho hoje ele é muito claro, é obrigatório essa sessão e que o paciente tenha a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. E aí quando você coloca justamente, né, esse lugar da humildade, é algo que eu prezo muito também por uma única razão, a gente nunca vai saber tudo. Então é completamente possível o paciente fazer uma pergunta que ali na hora você não tem a informação. Mas minimamente é importante que você saiba explicar por que não é, considerando não esse lugar engessado do DSM, mas trazendo a história de vida, aproximando desses critérios, que é outra coisa. De novo, não é só abrir o DSM e ler para ele. Então, para a gente, é um momento muito importante a entrega desse laudo. E é a parte que o paciente está mais sedento, porque ele quer se entender, ele quer saber por que aquela dificuldade acontece. Exato. E ainda digo mais, é muito bacana quando você, por exemplo, recebe, né, o encaminhamento de um neurologista, de um profissional, fono, TO, enfim, mas é muito caro também quando, para além de enviar esse laudo para o profissional, você tira um minutinho para responder um WhatsApp, para gravar um áudio para a pessoa, porque são nuances que passa ali o laudo. Acho que é um contato mais íntimo e a gente sai do multidisciplinar para algo que é 1000 vezes melhor, que é o inter, né? Sim. Que é conversar direto com a pessoa. Obviamente, se o paciente autorizar a entrega do laudo e essa discussão, né? Mas é algo muito caro, porque depois o paciente vai voltar para aquele profissional. Então, que ele entenda qual foi a linha de raciocínio, né, que eu utilizei. E você falou sobre os encaminhamentos, e algo também que tem acontecido muito é a demanda espontânea. É o paciente que não passou ainda em psiquiatra. Uau. É o paciente que não passou ainda. Direto para o neuropsicólogo. Indo direto. Hoje, mais por exemplo... Mais uma vez, por conta a gente... Nossa, eu não sabia disso. Exatamente. A gente está vendo o quanto que a parte de rede social, a democratização da informação, né? Exato. Legal. Exato.
Muito Inclusive, bom. até o acesso à avaliação neuropsicológica também, que é um serviço que tem um custo elevado pelos instrumentos que nós usamos, que Sim. realmente tem um valor elevado, pela quantidade de sessões, mas hoje a gente já tem instituições espalhadas, né, ao longo de todo o país, como também tenho contato ali com colegas que estão em outras regiões e estados, a gente vê também as universidades, né, que têm a pós-graduação em neuropsicologia ofertando esse serviço gratuito à comunidade. É fantástico, né? Que as pessoas que não têm uma condição socioeconômica favorável consigam acessar também. Sim, Isso é muito legal. A gente entrando agora aqui na parte de medicação, né? Sim. A parte de medicação, a gente sempre vai entrar nesse seara a gente está diante de psicoestimulantes. Sim. E o que a gente vê no nosso dia a dia, na prática, a gente vê pessoas tendo acesso a psicoestimulantes pelo mercado negro, para ir para balada, para virar a noite estudando, porque de fato você vai ter um aumento da performance, né? Claro que existe um custo. Um custo que é um custo que a gente está falando de um custo bem importante, né? É uma droga. E agora a gente está diante da quebra da patente, né? Do Venvance. E o Venvance vai estar quebrando a patente agora. A gente está vendo a lisdexanfetamina agora começando a ser fabricada por outros laboratórios. Consequentemente, o custo vai baixar. Tem um lado muito bom para o paciente, mas tem a preocupação relacionada com você ter um acesso mais fácil da população às medicações, mesmo tendo controle de receitas e tudo, né? Eu sei que a parte de medicação ela não é tanto da sua área, mas como que você enxerga isso, assim, do ponto de vista da tua opinião profissional relacionado com a maneira como aqui no Brasil funciona, que eu acredito que, tipo assim, é algo bem adequado até, tipo, não é fácil você comprar uma medicação desse nível de receituário amarelo no Brasil, é algo que realmente funciona direitinho, mas existem falhas. E existindo falhas, existem aberturas para que haja a possibilidade até de ter problemas de saúde pública, né? Sim. Como que você enxerga isso? Bom, eu acho que você trouxe dois pontos muito importantes, né? Um são essas falhas, né? E a gente tem pessoas que precisam e que não conseguem ter acesso ao serviço público, por exemplo, para renovar uma receita. Exato. Isso é uma realidade. Existe o outro lado, que é o uso desenfreado, sem a devida necessidade, para que, enfim, eu vá a uma festa, eu consiga aumentar a performance. E aí, assim, aqui, eu diria que a minha opinião sobre isso é educar. Educar mesmo as pessoas, porque muitas vezes não se tem clareza das consequências disso. E aí eu acho que políticas públicas envolvendo mesmo esse cuidado com esse uso desenfreado de substâncias. E quando é medicação, desculpa te cortar, tem aquela coisa, né? Não, mas é um remédio. Tipo assim, é diferente de você usar, por exemplo, cocaína. Isso, sim. Não é? Porque tem toda aquela coisa, estou financiando o tráfico, tenho que ir lá numa boca de fumo, tem toda uma barreira. Quando é a medicação, é uma coisa tipo assim, é só engolir. Mais lícito, né? Dá uma sensação de ser mais lícito, né? Então, eu super concordo. Eu acho que a informação é você ter realmente políticas de trazer essa informação. Só que o que eu tô vendo no dia a dia é que é uma desproporção entre informações que a gente consegue na internet, que é muito bom, uma democratização da informação, mas do ponto de vista de informação oficial, Ministério da Saúde, tudo, de políticas, realmente não acompanha. Não acompanha no sentido de olhar para essa preocupação. Sim. E aí o que eu ia colocar sobre esse segundo cenário é que, em contrapartida a isso, a gente tem uma sociedade com pressa. Uau. Eu preciso melhorar a qualquer custo. Não importa se eu tenho um transtorno XYZ. Eu tenho essa dificuldade, então eu preciso melhorar a qualquer custo. E às vezes é mais fácil esse processo neurofisiológico a partir dos mecanismos farmacoterápicos do que eu olhar para mim, para minha rotina, para o que é que eu preciso mudar, melhorar.
E aí está sendo bacana essa nossa conversa, porque a gente está partindo sempre de uma perspectiva, né, científica, baseada em evidências, mas também para uma perspectiva de vida, que pega ali algo mais filosófico. Mas se a gente perguntar hoje para as pessoas se elas vivem o tipo de vida que elas gostariam, qual seria a resposta? Será que as pessoas estão conscientes, né, dos seus processos? E aí, obviamente, eu não quero entrar no discurso do merecimento ou de que tudo é igual para todo mundo. Eu até vi uma charge esses dias que dizia assim: mas você tem as mesmas 24 horas que eu, então é para tudo dar tempo. Mas espera, 24 horas e a pessoa demora 2 horas para chegar no trabalho de ônibus. A pessoa chega em 20 minutos de carro no ar-condicionado. Sim. Não, a gente não tem as mesmas 24 horas. Então entra aí de novo, né, uma perspectiva que é até social. Mas para além disso, as pessoas têm pressa. Então, às vezes é mais fácil o uso da medicação para resolver logo o meu problema do que eu olhar para mim, mexer no meu dia, é difícil demais, e etc. E sim, às vezes a gente está diante, né? E aí atender no serviço público, no serviço privado é fantástico, porque a gente consegue ter acesso à vida extraordinária acontecendo numa perspectiva ampla, né? E aí, assim, considerando as pessoas, por exemplo, né, no serviço público, que são de condições socioeconômicas diferentes, a gente vê assim o quão... Eu lembro de uma época que eu estava no hospital público aqui, né, que é o Hospital Geral, e às vezes as pessoas saíam 23 horas do dia anterior para passar comigo às 8 da manhã. Então, assim, como é que estava a atenção dessa pessoa? Né? Como é que estava a disposição dela para passar 40, 50 minutos comigo, realizando tarefas neuropsicológicas, testes neuropsicológicos. Bom, então sim, de fato, mas ainda assim eu levanto a bandeira de que é importante se olhar para depois ter o acesso a essa medicação. Porque sim, tem condições que a gente olha e diz, caramba, não dá para melhorar agora, essa pessoa não consegue fazer nada diferente agora. E ela tá num sofrimento que chega a ser desumano. Desumano. E é mágico. É mágico. Tipo assim, você realmente, quando você consegue acertar a química, você vê uma diferença brutal de funcionamento. Você vê a melhora da autoestima do paciente. Você vê o paciente, tipo assim, nossa, caramba, eu passei a vida inteira me taxando de lesado, de burro, de... Sim. E aí você vê de uma hora para outra ele, pum, funcionando. E é fantástico. Tem casos que a gente pega que a história é bem assim, bem tipo... associada à dislexia, desde lá da infância, primeira série, segunda série, sempre fui muito assim assado. Apanhei demais da minha mãe, porque minha mãe me dizia que eu era lesado. Então tem muito machucado. Sim. É um paciente que chega... muitas marcas, né? E quando ele traz o diagnóstico, traz o tratamento, é uma cura, né? É uma cura de uma história. É uma cura de um... Nossa, agora eu realmente entendi... Tive o grande insight da minha vida e é como se agora tudo se fez claro, tudo se fez novo, né? Sim. Quando a gente acerta realmente a química, tem um lado positivo, né? Em tudo, né? Sim, exato. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Exato. E aí, muitas vezes, é nesse perfil de paciente que, inclusive, tem a motivação para mudança. O ponto é quando a gente enxerga o outro lado, né, também. Pacientes que poderiam, junto ali ao auxílio da medicação, prover grandes mudanças na sua vida. Mas não, a medicação é mais fácil. Imagina que eu vou mexer em nada, que eu vou mudar nada e etc. A medicação é mais fácil. E aí fica sempre, né, naquele lugar. E claro, como a gente falou há pouco tempo, há casos em que a medicação é necessária ao longo da vida. Sim. Mas há casos que a medicação ajuda, de repente a psicoterapia, algumas mudanças ali específicas na qualidade de vida, e ela poderia ir conseguindo entrar ali numa remissão de sintomas ou lidar de maneira diferente com as próprias dificuldades, mas, né, às vezes isso não acontece. Então, esses dois cenários que estamos comentando são de necessidade de medicação. Só que aí entra também naquilo que você trouxe, que a pessoa que não sabe se tem necessidade, mas ela tem a necessidade por performance, existe a pressa, então eu vou achar formas de conseguir, e aí esse conseguir é nas falhas, né? Sim. Nas falhas, às vezes, do sistema mesmo, enfim. Sim. E aí, para isso, eu acredito que seriam as políticas mesmo públicas de trazer informações maciças sobre
o impacto disso não só na saúde do cérebro, mas até cardiovascular também, Sim, né? com certeza. Sim. Pressão arterial, risco cardiovascular aumentado, infarto, AVC e por aí vai. E por aí vai. Sem dúvida, sem dúvida. É. Muito bom, muito bom. Uau! Uau, que bate-papo agradável, Mari. Muito bom. Sim, muito bom. A gente mesmo. ficaria aqui falando um tempão, como falamos no Eu começo, amo esse né? assunto, eu adoro esse assunto. Assunto relacionado com comportamento. Fantástico. Tipo, é um assunto que quanto mais informação de qualidade a gente trouxer, é melhor. Sim. Porque, como eu falei, tipo, tem muitas pessoas que é uma cura até, mesmo que a pessoa não tenha um TDAH. Mas a pessoa, tipo, nossa, mas realmente eu tô indo dormir 1h da manhã, então deve ser por isso que eu tô assim e tudo. Isso. Vou ter que melhorar meus hábitos. Perfeito. E aí, inclusive a neurologia do comportamento, ela traz, né, junto com pilares de medicina de estilo de vida, mudar comportamento, né? Que eu acho que é outra possibilidade de outro podcast nosso. A gente falar só sobre quão difícil é mudar o comportamento, mudar hábitos, enfim, que é algo também que eu sou apaixonado por esse assunto. É maravilhoso. E aí é isso que você está trazendo, né? Conversar, trazer informações para as pessoas é o primeiro pilar da mudança, que é contemplar. Eu não mudo se eu não contemplar que eu necessito daquilo, porque eu tô só vivendo, ainda não sei que eu necessito, como é que eu mudo, né? Muito bom. Então é bem amplo. Mari, como é que o pessoal pode te encontrar em rede social? Mariane, com Y, depois do R, Cavalcante com TI, _. E o Mariane, N-E. Mariane, N-E. Perfeito. Vai estar aqui na tarjinha para vocês verem, ok? Isso. Bom, foi um prazer enorme te receber aqui. Prazer foi meu, Foi um papo Márcio, super maravilhoso. agradável. Acredito que a gente vai contribuir, a gente vai trazer a nossa semente de contribuição para esse boom de informação que tem aí. Certamente. E a proposta é exatamente essa, a gente trazer sempre esse olhar científico, baseado em evidência, com informação de qualidade, para que as pessoas realmente elas consigam vir para um local seguro, um Isso. local onde elas consigam beber dessa fonte, tirar Perfeito. dúvidas. E como você falou, é o primeiro pilar, né? Informação Isso. é o primeiro pilar para tudo, né? Exato. Muito obrigada, foi excelente. Muito bom, muito bom. A Mariane é a mãe do Guilherme. Do Guilherme. Né? Mãe do Guilherme, Isso, mãe do Gui. do Gui. Legal, gente. Gente, mais um episódio do podcast Além do Cérebro. Espero que vocês tenham gostado do tanto que eu gostei, ok? Forte abraço.